Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Ele seja eternamente louvado. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que na noite de hoje vieram a Labri, a esta casa que chamamos de o abrigo, para que nos reunamos juntos, para que estejamos juntos, para que busquemos a presença de Deus e o adoremos, como efetivamente fizemos agora, e para que ouçamos a sua voz dirigida aos nossos corações. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Marcão, acende as luzes para melhor enxergarmos. Queria que você abrisse lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 do livro de Atos. Na verdade, capítulo 15, página 1116. Atos, capítulo 15. Se você tem uma destas Bíblias, é a página 1116, 1116. Queria ler a partir do versículo 36, lá. O livro de Atos poderia ser chamado de Atas, porque ele é um livro que conta as histórias da vida da igreja em seus primórdios, uma espécie de atas ou narrativas de acontecimentos, de fatos que cercaram os primeiros discípulos de Jesus, aqueles 12, na presença de quem Jesus foi assunto aos céus, e é assim que começa o livro de Atos, com a ascensão de Cristo. Depois o livro de Atos fala sobre a expansão do Evangelho em Jerusalém, e de Jerusalém esse Evangelho vai a Samaria, vai a Cesareia, vai a Antioquia, e através das viagens missionárias, as 3 viagens descritas neste livro, feitas por Paulo e por seus companheiros, o Evangelho chegou ao mundo inteiro, conhecido, movimentado, mobilizado naqueles dias. Vinícius de Moraes disse certa vez o seguinte: a vida é a arte do encontro, muito embora haja tanto desencontro nesta vida. O texto que vamos ler é um texto sobre um desencontro. Um desencontro entre 2 homens de Deus. E eu queria ponderar com vocês como é possível um desencontro como este. Quem sabe, refletindo sobre o desencontro de Paulo e Barnabé, nós aprendamos um pouco sobre os nossos próprios desencontros. E quem sabe, identificando os equívocos envolvidos neste processo que resultou na separação de 2 íntimos e queridos amigos, a gente aprenda a examinar nossas histórias de vida e também nos preparar para evitar equívocos que possam pôr fim a belas relações. Atos capítulo 15, começando pelo versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas,
partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te pedir, Senhor, que tu nos revistas de graça e de misericórdia. Não queremos olhar para esta história com um interesse informativo, para saber o que aconteceu, quais as fofocas, quais os bastidores da vida dos apóstolos. Também não queremos olhar para este acontecimento para julgar os nossos irmãos, que em muitos aspectos carregaram virtudes que não temos, bem como carregaram defeitos que não possuímos, dada a singularidade deles e a nossa. Queremos olhar para a tua palavra com o entendimento que se esse registro chegou até nós, é porque há propósito, a lição, a mensagem, a querigma, há algo que queremos e precisamos ouvir e discernir da tua parte. Em nome de teu Filho Jesus é que pedimos que nos instruas. Amém. Paulo tinha feito a primeira viagem missionária ao lado de Barnabé. Quando eles se conheceram, vocês lembram da conversão, da história da conversão de Saulo, que depois passou a se chamar Paulo? É uma história intrigante. Ele que era judeu, segundo a lei fariseu, era um daqueles Hassidim, um daqueles homens extremamente zelosos, envolvidos com a legalidade e com a textualidade da fé, a observância dos ritos e dos compromissos, e percebendo que a mensagem de Jesus era um problema, era herética na perspectiva do judaísmo, porque afirmava esse homem vindo da Galileia como o Messias. Então ele começa a perseguir os cristãos, todos aqueles que davam testemunho da ressurreição de Jesus e davam testemunhos da sua messianidade. Ele perseguiu a muitos em Jerusalém e, não satisfeito de perseguir, de entrar nas casas, de arrastar pessoas até o sinédrio para serem julgados, não satisfeito com isso, ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas para que pudesse se dirigir até a cidade de Damasco e lá, encontrando alguém do caminho, alguém do evangelho, pudesse levar este alguém também preso na presença do sinédrio para ser julgado pelo crime de heresia. Sim, crime de heresia, porque numa sociedade teocrática a heresia não é como a nossa, uma prática sem relevâncias penais. Ele leva essa carta e vai com o espírito animado para fazer em Damasco o que ele já tinha feito em Jerusalém e nas aldeias circunvizinhas a Jerusalém. No meio do caminho, ele é confrontado por uma luz que brilha mais do que o sol ao meio-dia e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: quem és, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Não dava mais para discutir se ele havia ressuscitado ou não, se ele era ou não o Messias. Aquela imagem, aquela presença, aquela voz e aquela ebulição que se estabeleceu no coração de Paulo dissipou todas as dúvidas e ele começou a ver e enxergar realidades espirituais que ele antes não via, que nem enxergava, e ficou cego para ver o que estava lá do lado de fora. Teve esse mix de experiências. À medida que ele ficou cego e não conseguia enxergar ninguém, os seus olhos espirituais, os seus olhos interiores se abriram. A maioria de nós vive a situação oposta a esta palha. Os olhos espirituais são cegos, enquanto os olhos físicos veem até demais. Mas não enxergamos nada lá dentro. Paulo tem a visão, essa visão lhe cega,
ele é levado pelos seus amigos até Damasco. Lá em Damasco, ele recebe a visita de um servo de Deus, de um homem de Deus, que a ele fora enviado, chamado Ananias. Ananias ora por Saulo, ele que nem queria ir lá, porque quando Jesus apareceu a Ananias e disse: Ananias, vai até a rua tal, número tal, porque há um homem lá chamado Saulo, eu quero que você ore por ele. Quando Ananias ouviu Saulo de Tarso, Ananias disse: Senhor, arruma outro aí, porque eu sei quem é esse Saulo. Eu nunca o vi, nunca estive com ele, mas as notícias chegaram até aqui. E esse cara é um perseguidor da igreja. Ele é um perigo. E Ananias não queria ir. Então Jesus insistiu com Ananias, dizendo: Ananias, eu é que vou mostrar quem Saulo é a você e o que ele precisa sofrer por causa da minha palavra. Ananias, então, convencido, persuadido, estimulado, acaba indo, encontra Saulo, ora por ele. Dos olhos de Saulo caem como duas escamas, ele volta a ver. Então é ali, na presença de Ananias, ele recebe o Espírito de Deus e começa essa vontade de anunciar a todo mundo quem é Jesus, que ele é o Messias, que de fato ele está vivo. Então a mensagem invadiu o coração de Paulo. Mas quem acreditava nele? Ele era conhecido como um homem que perseguia a igreja. Então as pessoas ficaram tomadas de medo. E ele ia se aproximando das pessoas, e o temor era que, como os fundamentalistas geralmente são seres dissimuladores, que ele estivesse se passando por um cristão e ele estivesse simulando a sua conversão justamente para penetrar no meio da igreja e ali conhecer a todos que seguiam o caminho e então prendê-los, levando-os para Jerusalém. Cercado de desconfianças, rejeitado por todos, aparece um homem chamado Barnabé, que lhe estende a mão em Jerusalém. Eu gosto de Barnabé e gosto até do nome. Sabe o que é que significa, Djalma, Barnabé? Barnabé significa filho da consolação. Filho da consolação. E esse homem lhe estende a mão, ele acolhe e acredita nele. E quando você começa a encontrar as histórias de Saulo e Barnabé, de Paulo e Barnabé no livro de Atos, durante 5 capítulos, toda vez que se menciona os dois, se menciona nesta ordem: Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo. Primeiro Barnabé, porque ele era o líder da igreja de Antioquia. Quando Paulo tem a ideia de fazer a primeira viagem missionária e partir para evangelizar fora dos limites da zona de conforto onde eles estavam, Barnabé então se voluntaria. E seguem os 3: Paulo, Barnabé e Marcos. Marcos é um jovem animado, cheio de sonhos, cheio de vontade para viver o evangelho. Ele devia ter imaginado aquela aventura de andar com aqueles 2 homens de Deus, anunciando o poder do evangelho, e curas serem realizadas, milagres, prodígios, a unção do Senhor estaria com eles. O coração de Marcos ficou cheio de alegria e eles saíram pregando maravilhas e perseguições. Pior de todas foi numa região da Panfilha, quando os cercaram, decidiram que iriam apedrejá-los, os próprios judeus. E João Marcos botou você já deve ter dito isso alguma vez na sua vida, uma passado por essa, hein, Daniel? Se eu sair dessa, nunca mais. Já pensou alguma vez assim? Olha, o aperto, o cerco era tão grande que João Marcos, na alma dele, disse: se eu sair dessa, eu vou para casa. E não é que saiu? E quando eles saíram de lá e arrumaram as suas poucas coisas para partir adiante, indo na direção da Sicília, então João Marcos disse: olha, para mim já deu, não vou mais.
E aí, abandonando-os, eu imagino que houve conversas que Barnabé disse: olha, não é sempre assim, isso vai mudar. E João Marcos diz: olha, não dá mais para mim, eu já vou embora. Tudo bem. Ele voltou para casa e Paulo e Barnabé seguiram sós, continuaram o trabalho. A primeira viagem missionária é uma viagem extraordinária que compreende 11 diferentes cidades, onde o evangelho é pregado pela primeira vez e alguns lugares onde o evangelho é fortalecido no coração dos irmãos. Depois de realizar toda esta obra, eles passam 3 anos em Antioquia, confirmando e vivendo o evangelho. E é quando Paulo decide que deveriam empreender uma segunda viagem. Chama Barnabé e disse: vamos lá. E qual foi a ideia de Barnabé? Não, vamos chamar João Marcos. Ele se animou aí conosco, muita coisa aconteceu, ele deve ter ouvido as nossas histórias ao longo desses anos, ele percebeu que os desdobramentos dos acontecimentos que se deram em nossa vida não foram tais quais ele imaginava que seriam. Então agora ele, aprendido, mais maduro, mais crescido, não vai se incomodar de ir conosco. Então ele chamou e então João Marcos disse: claro que eu vou. Aí Paulo disse com ele: eu não vou não. E Paulo disse com ele: eu não vou não por uma razão simples. Eu não acho justo que faça parte da nossa equipe missionária alguém que nos abandonou. Barnabé disse: mas não pode ser assim. Não pode ser assim. E é claro que ele nos abandonou, mas ele nos abandonou por muitos motivos. Ele nos abandonou pelo medo que tinha, pela sua juventude, pela sua insegurança, sei lá por que cargas d'água, outros tantos fatores levaram João Marcos a nos deixar, mas por que deixá-lo agora também? Nós vamos pagar o mal com o mal? Nós vamos abandoná-lo porque ele nos abandonou? E então eles discutem. E a palavra que Lucas, autor dos Atos, das Atas dos Apóstolos, Lucas, que foi discípulo de Paulo, as palavras que Lucas utiliza são as palavras para discórdia e desavença. A vida é a arte do encontro, mas há tanto desencontro nessa vida. Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos, porque Barnabé queria levá-lo e Saulo não queria. Barnabé queria lhe oferecer uma segunda oportunidade, mas Paulo supunha que isso não seria bom. Não era bom colocar em risco todo o planejamento da viagem, dando a alguém que já demonstrara uma fragilidade emocional e espiritual para caminhar com eles. E a tendência da gente é começar a ponderar agora quem tinha razão, quem não tinha razão, e começar a tomar partidos, né? Você já deve ter aí no seu coração dito: eu estou do lado de Barnabé. Aí o outro diz: mas também pensa bem, Paulo não é para perdoar, para jantar amanhã à noite, é levar com você dentro de uma equipe de trabalho para uma viagem. Só para vocês terem uma ideia, como a barra era pesada, o texto nos diz que ele levou a Silas com ele. E vocês lembram o que aconteceu logo no início da segunda viagem? Eles vão parar na cidade chamada Filipos, os dois são presos e são espancados quase até a morte. Imagina se fosse João Marcos. Imagina o que aconteceria na alma de João Marcos. Mas Silas, que foi companheiro de Paulo, lá em Filipos, adorava a Deus à meia-noite com Paulo, muito embora estivessem machucados, muito embora estivessem feridos, muito embora estivessem correndo risco de morte. Tudo bem. Eu não quero que você assuma um partido, não quero que você diga quem está certo, quem está errado. Eu só quero que você caminhe comigo para tentar entender por que essas coisas acontecem. E eu quero fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é: por que nossas relações se quebram? Por que relações de amizade sinceras, verdadeiras, profundas, se desfazem? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: como é que homens
tão cheios de Deus no seu coração, nos seus corações. Só para vocês terem uma ideia, Paulo e Barnabé eram tão ungidos e operavam tantos sinais e milagres que em certo lugar acharam que eles eram deuses e se prostraram para adorar a Paulo e Barnabé. Foi preciso que Paulo dissesse: meus irmãos, nós somos homens mortais como vocês, não façam isso, é pelo poder de Deus que em Cristo Jesus se revelou a nós que realizamos tais coisas. Mas eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. E a segunda pergunta é: como é que gente cheia do Espírito Santo se perde desse jeito? Se desencontra desse jeito? Bem, essa é a nossa agenda de pesquisa. Essa é a problematização, Débora, sobre a qual queremos elaborar na noite de hoje. Eu identifico como uma das razões presentes em todos nós, Marcão, o que eu chamei de memória magoada. Eu acho que a gente sofre de memória magoada. O que eu estou chamando de memória magoada? É muito fácil esquecer o bem que nos fazem e muito difícil apagar o mal que nos impingem. Vocês estão compreendendo? De repente eu olho para Daniel, e se a minha alma me pergunta quem é Daniel, e nós que temos uma relação de 15 anos, o que você acha que mais virá à tona? Os gestos de amor, de cuidado, de carinho de Daniel para comigo, ou as vezes que ele me machucou, me magoou, as vezes em que ele me feriu? A psique humana é constituída de uma maneira tal que as mágoas se destacam mais do que os favores. E isso é um problema particularmente quando a nossa relação é próxima, é íntima. Entre marido e mulher é uma coisa terrível a memória magoada. Por quê? Porque é impossível você viver na mesma casa com alguém 24 horas por dia, e há pessoas que trabalham juntas, ainda além de serem marido e mulher, ainda são colegas de trabalho. É impossível você viver 24 horas com alguém, conviver com essa pessoa durante anos, e você não machucar essa pessoa. O problema não é não machucar, o problema é você saber que a mágoa vai realçar mais na alma do outro do que todo o amor que você lhe devotou. Por isso é tão difícil convivermos. E por isso é tão delicada a nossa relação. Por isso que a gente precisa pensar 10, 20, 15 vezes nas escolhas e decisões que fazemos. Porque as almas humanas, elas são muito sensíveis à mágoa. E a nossa memória é uma memória magoada, em que as mágoas reinam e varrem para o mar do esquecimento todos os gestos de benefício e de carinho que fizemos. Eu contei a vocês o amor que Barnabé demonstrou a Paulo, e como ele lhe foi favorável, e como ele lhe foi afável, e como ele lhe foi carinhoso, como ele foi querido com Paulo. Mas, na hora em que se estabeleceu a crise entre ele e Barnabé, ele só via Barnabé do lado do cara que lhe magoara. Barnabé associado à pessoa de Marcos, e a mágoa, a tristeza, a decepção e o medo de voltar a acontecer. Isso é terrível, porque a mágoa, e veja que coisa terrível, Tiane, a mágoa é um lance para trás e para frente, causando dor no presente.
Tem que escrever essa aí, Lani. A mágoa é uma coisa para trás e para frente, causando dor no presente. Como é que é isso? Eu vou explicar. Se alguém lhe magoou no passado. Foi ou não foi? Lhe magoou no passado, então é uma coisa para trás. Mas você não fica com medo de ser magoado de novo? É uma coisa para frente. E por que você fica com medo de ser magoado de novo e lembra da mágoa que te causaram no passado? No presente você sofre. Você ressente a dor. Então a mágoa é uma coisa para trás e para frente, causando dor no presente. Essa mágoa, esse sentimento, portanto, que nos aflige muito. Então, Paulo ficou pensando, bom, eu lembro o que João Marcos fez, eu tenho medo que ele faça de novo, e por isso eu não quero esse cara comigo. E na hora que ele olhou e que teve que decidir a questão toda, ele não conseguiu se libertar desse medo, desse receio de que ele voltasse a fazer o que um dia ele já fez. Essa é a primeira coisa, talvez a primeira razão, a primeira hipótese. Por que nossas relações são tão frágeis? É por causa da memória magoada. Essa talvez seja a primeira razão. A segunda razão, meus irmãos, e olhem bem para mim quando compreenderem essa segunda razão, é que saber não dá conta do viver. Eu não vivo de acordo com o que eu sei. Eu não vivo de acordo com o que eu creio. Eu não vivo de acordo com o que eu prego. Eu vivo de acordo com as escolhas, as decisões que eu faço. Karina é uma mulher de muita fé e de perseverança. E o amor de Karina por mim permitiu que a nossa relação nascesse, porque eu de todas as formas a quis desestimular a caminhar comigo. Nos primeiros dias em que nós conversávamos sobre a possibilidade de vir a namorar, eu disse uma frase a Karina. Eu disse a ela, você sabe como é meu sobrenome? E ela disse, Dantas. Eu disse, não. Meu sobrenome é Contradição. Eu me chamo Martorelli Contradição. Porque às vezes eu digo que sim, e no outro dia digo que não, porque meu compromisso nunca foi com a coerência, mas com a sinceridade. Imaginem como é difícil conviver com alguém assim. Meu nome é Martorelli Contradição. As coisas que eu digo ser, verdades inegociáveis e pá! Às vezes minhas mãos e meus pés negam isso. Vejam isso acontecer no texto. Qual foi o espírito com que Paulo e Silas foram enviados? Vocês sabem? Vejam o que o texto diz. Paulo tomou para si Silas, versículo 40, e partiu ali o quê? O que é que diz aí? Qual é o espírito que marcou a segunda viagem missionária de Paulo? Era o espírito da graça, sim ou não? E eles, encomendados pelos irmãos na graça de Deus, foram. Paulo é o homem da graça, meus amigos. É ou não é? Não é um homem da graça? Da misericórdia? O discurso, leia Paulo, meu amigo. Conheça Paulo. Quando você lê Paulo, você conhece as ideias de Paulo. Lendo Atos, você conhece o cara. E entre o cara e o que ele pensa, às vezes há uma distância muito grande. E a gente precisa saber disso. Uma coisa é a graça que ele ensina. Outra coisa é a graça que ele vive. E a que ele oferece a Marcos. Para Marcos não houve misericórdia da parte de Paulo.
Muito embora a misericórdia nunca tenha faltado nos textos de Paulo. E é por isso que a gente se desencontra, porque a gente convive com pessoas que são contraditórias. E é muito difícil lidar com a contradição no outro. A contradição em você, meu amigo, você se desculpa. Seu Si, a contradição da gente, a gente chama de sinceridade. E sabe como é que a gente chama a contradição do outro? Incoerência. A nossa contradição a gente chama de sinceridade. A do outro é incoerência. A nossa é virtude. A do outro é defeito. E aí a gente não consegue suportar a contradição do outro. A gente não consegue suportar os defeitos do outro. E é por isso que o primeiro caminho para a cura dos relacionamentos é você se conhecer. Você sabe o que reduziria em muito o naufrágio de nossas relações afetivas? E preste atenção nisso. Se você parasse de cobrar dos outros o que você não vive nem dá, mas que você faz de conta que vive e que dá. A nossa sociedade é tão mentirosa. Eu fico impressionado a cada dia como a sociedade em que a gente vive é mentirosa. Você sabe o que é que Solange... Não sei se Solange faz isso, porque os pais fazem isso, os avós nem sempre fazem. Mas Solange e Patrick e matricularam Pati na escola da mentira. É isso que é educar alguém na sociedade hipócrita na qual a gente vive. É ensiná-la a não ser sincera, a não ser verdadeira, a sorrir quando ela quer chorar. Não é isso mesmo que a gente... Adulto, o que a gente espera de um adulto? O adulto bem educado é o adulto que aprendeu a dissimular, a enganar, a mentir. E sabe o que é um ser que acusa o outro de pecado? E eu aprendi isso de forma muito profunda, Rubens, nos tribunais eclesiásticos dos quais eu participei. Talvez você não saiba o que é um tribunal eclesiástico. Um tribunal eclesiástico é quando um grupo de pastores se reúne para julgar um outro pastor que pecou. E eu presidi muitos tribunais eclesiásticos. Você sabe o que é um tribunal eclesiástico? Em síntese é o seguinte: são dissimuladores competentes na arte de esconder seus pecados, julgando um incompetente. Porque a principal culpa, o principal erro, o principal pecado daquele que está assentado no banco dos réus foi a incompetência em manter oculto o seu erro e o seu pecado, deixando que o mesmo viesse a público. E tendo vindo a público, ele precisa ser julgado. É a mesma coisa quando uma mulher traída olha para o seu marido, porque soube que ele a traiu, e irada, indignada e revoltada, arma contra ele todas seus ódios. Sem nunca se perguntar quantas vezes ela mesma não amou outros homens no esconderijo de sua cama quando esteve só. Com quantos outros homens ela se deitou? A quantos outros homens ela se entregou em seus desejos e fantasias? Aí você vai me dizer: não, pastor, aí não vale. Talvez, mas Jesus disse que tanto faz a cama de um quarto ou a cama do coração. Não há diferença entre elas. Isso é para Jesus, para mim não.
Tem os caras que são tão maldosos, Moisés, que dizem que Jesus só perdoou a mulher adúltera porque não era mulher dele. Se fosse mulher dele, ele não perdoava, não. Mas como era mulher adúltera, era de outro cara, ele disse, vai, não peques mais. O fato é que nós somos extremamente inconsistentes, extremamente incoerentes. Nós não nos enxergamos a nós mesmos. A nossa vida é uma negação de nossa pregação. A nossa vida desmente aquilo que pensamos, aquilo que dizemos, aquilo que acreditamos em nosso coração, porque eu sou Martorelli, contradição, mas todos vocês também são. O nível de consciência que temos disso é que varia. É somente isso. O nível de consciência e de coragem para afirmar isso. Tenho certeza que depois do culto, manhã vai me chamar e vai dizer, não mexe nessas coisas. Não mexe nessas coisas. Porque é desconfortável, não é? A gente gosta de se manter naquela condição de ser superior ao outro. E o que é um ser superior ao outro? Um ser superior ao outro é aquele indivíduo cuja arte da dissimulação e da mentira se tornou mais excelente do que a do outro. Com isso eu estou fazendo apologia ao adultério? Obviamente que não. Com isso eu estou fazendo apologia ao perdão, à compreensão do outro, a não se sentir superior porque o outro foi um idiota e agiu, e além de agir, foi idiota de se deixar flagrar em ação. Mas seja qual for a técnica, toda máscara um dia cai. Na verdade, nunca houve máscara diante de Deus. Nunca houve. O que aconteceu foi isso, meus irmãos. Nós temos um irmão chamado Paulo, que é pregador da graça e da misericórdia, mas quando a oportunidade de manifestar graça e misericórdia se deu na vida dele, ele não tinha para fazer. Ele achou mais relevante, mais importante as estratégias e as ações do que aquele indivíduo, e não sei quais são as razões. Desde o início eu não quero julgar Paulo, mas o fato é que não houve acordo entre eles, e Barnabé teve que decidir entre Paulo e Marcos, e na cabeça de Barnabé, curar Marcos, cuidar de Marcos, ser consolador, ser filho da consolação para Marcos, era mais importante. Terceira e última razão pelas quais as nossas relações se rompem assim é que as nossas relações, elas têm muito um caráter funcional. Você sabe aquela amizade da universidade? Você está lá na universidade com aqueles seus amigos mais próximos e acha que vai viver para sempre junto. Vão ser colegas para o resto da vida. Aí acaba a universidade, um ano depois, eu encontro com você e pergunto, cadê fulana que anda sempre contigo? Andava. Não anda mais, faz tempo que eu não a vejo. E aqueles colegas que moram na rua, e que a gente são raras as pessoas, Karina, que como aquelas colegas suas, mantêm a sua relação. Depois de tanto tempo, continuam se vendo, se interessando uns pelos outros. A verdadeira amizade tem como signo supremo a inutilidade. A verdadeira amizade tem como signo supremo a inutilidade. Uma amizade verdadeira só é amizade se for inútil. Porque se for amigo não, eu sou amigo porque a gente trabalha junto, eu sou amigo porque a gente convive, eu sou amigo porque a gente estuda junto. Se tiver um elemento de que dê funcionalidade à amizade, então é para. Difícil encontrar um amigo pelo outro, por ser ele. Eu elegi essa pessoa para amar. E não amo porque esse ser me traga qualquer benefício, senão o benefício de amar, porque é bom amar. E é como aquela frase da canção que Daniel nos dirigiu: eu amo te amar, Senhor.
Eu não te amo porque tu me perdoas, eu não te amo porque tu me abençoas, eu não te amo porque tu me socorres, eu não te amo, eu te amo porque é bom te amar. E eu amo te amar, Senhor. Mas as nossas relações têm um caráter funcional e a gente tende a pensar primeiro na gente e no benefício ou malefício, no peso ou na dificuldade que o outro representa. Ser amigo e amar alguém é um peso. Um peso que a gente precisa carregar. Nós estamos vivendo numa sociedade em que todo mundo tende a ficar sozinho. Você sabe, Geraldo, por que a gente quer tão poucos filhos? Aí as pessoas dizem, não, 2 discursos para não ter filhos. O primeiro discurso para não ter filhos é que se eu tiver 1 ou 2, eu vou poder dar a esse 1 ou a esse 2, esses 2, muito mais do que eu poderia dar se eu tivesse 4 ou 5. Esse é o primeiro discurso. O segundo discurso é que a gente tem uma vida tão atribulada e tão atabalhoada que não dá para dar atenção, não dá para ter muitos filhos, até as casas são pequenas e tal. Mas há uma outra razão, sem descartar essas duas, mas há uma outra razão que eu nunca vi ninguém confessar. Eu não quero ter mais do que 1 ou 2 filhos, porque filho é um problema a ser administrado para o resto da vida. E muitas pessoas querem ter nenhum, para não carregar problema nenhum. Porque a gente não tem filho somente. Eu e Karina estávamos caminhando um dia na praia, a gente encontrou um argentino e ele disse uma frase que a gente sempre repete. Diz que filho, manhã, começa a dar dor de cabeça quando abre os olhos. E só para de dar dor de cabeça quando nós fechamos os olhos. Quando eles abrem os olhos, começa a dar problema. Quando só esse problema continua por toda a vida e só para quando nós fechamos os olhos. A verdade não é bem essa, né? Porque a gente já começa a esquentar a cabeça antes dele nascer. Antes de abrir os olhos, lá na vida intrauterina, todos os cuidados, os enjoos e todas as coisas que marcam. E as pessoas não. Elas estão, hoje, a máxima é primeiro eu, depois eu, em terceiro lugar eu, sempre eu. E eu não tenho tempo, desejo, vontade de fragmentar a minha atenção comigo mesmo para ninguém. Por isso a gente não quer filhos, por isso a gente não cultiva amigos, por isso a gente não se visita, por isso a gente não deseja visitas. Eu sou pastor dessa igreja há 6 anos. Tem muitas pessoas aqui onde eu nunca fui na casa deles. E que caminham conosco há 5, 6 anos. A gente não se visita, a gente não se encontra, a gente não se cuida, a gente não se trata, porque as nossas relações são funcionais. Se amanhã eu deixar de ser pastor dessa igreja, ou você deixar de ser membro dessa igreja, a nossa relação, que era uma relação funcional, marcada pela utilidade de nossos encontros, de minhas falas e de sua participação aqui, desfará nossos vínculos. Não é bom nos amarmos, não há prazer no amor, pelo amor entre nós. Por isso nossas relações são tão frágeis. Por isso nós nos tornamos tão frágeis. Outro dia eu chamei aqui num culto de quarta-feira, não sei se você lembra, Sueli, mas eu chamei de geração cavaquinho. Geração cavaquinho. Não é cavaquinho de tocar, não. É cavaquinho de comer. Vocês sabem cavaquinho de comer? Você já experimentou pegar Você sabe qual é, Geraldo, cavaquinho de comer? Hein? Rapaz, eu te recomendo Agamenon Magalhães, ali na altura do
hospital português, sempre tem a turma vendendo cavaquinho por ali. Agora, você sabe como é que é? Você pega um canudo daquele de cavaquinho e aperta. O que é que dá? Hein? Não, mas eu não estou falando... Não, ei, eu não estou falando um apertão forte, não. Eu estou falando do... Hein? Essa é uma geração cavaquinho, rapaz. Se der um aperto, esfarela. Agora, por que as pessoas são tão frágeis? Elas são frágeis porque suas relações são frágeis. Relações frágeis geram um ser inseguro. Um ser inseguro. Essa insegurança da alma, essa fragilidade existencial que as pessoas carregam, é o resultado de suas relações, que começam com seus pais, com seus irmãos. Todas essas relações são frágeis. E relações... Pessoal, nós somos um texto, nós somos um tecido. Vocês já viram um tecido de perto? O tecido é uma trama de linhas. Tanto mais forte quanto mais forte for a trama, os contatos, as relações. Eu costumo lembrar aos meus alunos que texto e tecido têm a mesma origem etimológica. É por isso que o que é relativo ao tecido, que se escreve com C, é têxtil com X, porque tanto o texto quanto o têxtil é trama, de texitum em latim, que significa trama. Nós somos tecidos, e a tessitura que nos produz são as relações que mantemos. Se as nossas relações são frágeis, nossa estrutura é frágil, e a gente vira cavaquinho. Os seres assim, um apertozinho, um cara esfarela. O ser esfarela, porque é assim, são as relações funcionais para tudo que é lado, é todo mundo, essa incerteza, essas inseguranças do porvir e do amanhã. Bem, comecei citando Vinícius, né? A vida é a arte do encontro, muito embora haja tanto desencontro pela vida. Eu queria terminar com um tom melhor. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Antes de ler, eu preciso lhe dizer uma coisa. Paulo fez várias viagens missionárias. Ele fez esta com Silas, depois fez de Timóteo, seu companheiro. Página 1211, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vocês estão comigo lá? 1211. Vamos ler a partir do versículo 9. Mas antes de ler, deixa eu dizer duas coisas. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Ele já sabia que seria morto, ou melhor, como ele diz aqui nessa carta, seria oferecido como libação, como um sacrifício a Deus. Ele está sozinho. Ele escreveu várias cartas, esta é a última carta dele no Novo Testamento. Esta é a última carta que ele escreveu. Versículo 9 diz assim, 2 Timóteo 4:9. Ele dizendo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Vamos ler juntos o finalzinho?
toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Trazer quem? Que Marcos? João Marcos. E trazer por quê? Porque ele é o quê? Útil para o ministério. Essa vida dá voltas, não é? Dá muitas voltas, não é? Não, esse cara não tem condições de ir conosco. Não, traze Marcos. Vem depressa, Timóteo. Eu estou sozinho, só Lucas ficou comigo. Mas quando você vier, não esquece de trazer Marcos. Eu preciso dele. Vamos ficar de pé? Foi, né? Eu vou pedir ao Senhor que nos cure. E cure nossas relações. Nos ensine a sermos mais tolerantes com o outro a partir do encontro que temos conosco mesmo. Assumindo-nos, reconhecendo-nos, entendendo-nos, enxergando-nos. Que Deus nos cure dessa memória magoada, que esquece o amor e só lembra da dor que o outro nos causou. Que Deus nos livre desse tempo de relações funcionais e utilitárias e nos conduza a um tempo em que amar valha pelo amor que se tem. Lembrando que hoje a pessoa que você diz eu não preciso de você, eu não quero você comigo, como Paulo disse a João Marcos, pode amanhã ser justamente aquele que você precisa. Vocês sabem dos 4 evangelhos, qual é o que eu gosto mais? É o menor deles. Foi um que esse cara escreveu. O evangelho tem o nome dele. É o evangelho de Marcos. No final das contas, Marcos não foi útil somente para Paulo, né? Foi útil para todos nós. O fujão, o frouxo do Marcos foi bênção para todos nós. Senhor Deus, ajuda-nos, Senhor, a termos relações curadas e fincadas no amor que persevera, no amor que aceita o outro e não se oferece como farsa, como mentira. O amor que convive com as contradições, com as incoerências, com as inconsistências do ser do outro. Tem compaixão de nós, Senhor, e transforma esta igreja num lugar de laços firmes, que contribua na construção de uma geração que não seja como esta deste século, uma geração cavaquinho. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos fortalece, nos aproxima, nos estreita os laços. Em nome para a glória de teu Filho, Jesus. Amém. Podem se assentar.